Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim, espero que você esteja aí animado para a nossa agenda diária de Deus conosco. Não é legal? Momento de pastoreio, todas as escrituras, capítulo após capítulo, livro após livro, e o Senhor ministrando a nós pela sua palavra. Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Alguns textos preciosos Deus tem me dado o privilégio de trazer à memória durante esses estudos para o momento de pastoreio. Sabe, algumas passagens que às vezes elas escapam da nossa mente, talvez porque são textos que nós não voltamos a eles com muita frequência, mas são tão especiais. O capítulo de hoje é um desses. Não escondo aqui de vocês que quando eu li eu falei, gente, mas que capítulo especial, que encorajamento, né? E não seria um capítulo que eu lembraria dele naturalmente. Então, aqui é mais uma palavra de grande encorajamento para que a gente nunca canse de estudar as Escrituras. Eu tenho certeza que eu já li antes aqui essa história. Mas, de repente, quando você volta e você se debruça, Deus enche o seu coração com lições muito preciosas para aquele momento da sua vida, para aquela oportunidade de estudo. É por isso que a gente não se cansa de estudar o livro de Deus. Ele é sempre vivo para nós. Com essa introdução, quero te convidar a louvar o Senhor junto comigo. Vamos louvar? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que bênção, privilégio é esse o nosso, de entoarmos os nossos hinos de louvor, nossos cânticos espirituais ao Senhor. Não é isso? Capítulo de hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo 13. Em que momento da história nós estamos? Bem resumidamente, depois do rei Salomão, que foi um reinado de paz por muitos anos, construção do templo, passou a reinar em seu lugar Roboão. Roboão era filho de Salomão. Foi no período de Roboão que houve uma guerra civil, né? As 12 tribos ali, Jerusalém mais aqui na parte sul, um representante das 10 tribos do norte, chamado Jeroboão, vem dizer assim: Roboão, diminui os impostos, está muito complexo. O Roboão não deu ouvidos aos conselheiros idosos, maduros, mas ouviu seus coleguinhas de mocidade e fez aquela arrogância, né? O meu mindinho é mais grosso do que as costas do meu pai, né? O resultado é que houve uma guerra civil. E Jeroboão, então, reúne essas 10 tribos e eles se separam. É por isso que a partir desse filho de Salomão, chamado Roboão, é que tem aquela divisão do reino do norte, que fica sendo chamado de Israel. Muitas vezes eu até gosto de falar Israel do norte, para facilitar a nossa compreensão, e a parte do sul, que é o reino de Judá. No reino de Judá, que é Judá e Benjamim, naturalmente tem ali dos que ficaram naquela região de outras tribos, especialmente de Levi, esse reino de Judá é aquele que continua a dinastia de Davi. Então no reino de Judá é que fica Roboão, né? Jeroboão não tem nada a ver com Davi, ele nessa guerra civil consegue destacar do amplo reino de Israel essa parte do norte, né? E aí nós chegamos aqui no capítulo 13, qual é essa situação? Aqui nós vamos ver como que a situação estava tensa, não estava muito fácil. O Roboão, o bendito filho de Salomão, que era rei sobre tudo, e que foi no reinado dele que houve a divisão, ele morre. Quem é que passa a reinar no lugar dele? Um filho dele, que é então agora bisneto de Davi, neto de Salomão, filho de Roboão. O nome dele é Abias. Então nós vamos agora estudar a história de Abias no Reino do Sul. E é muito interessante porque nesse capítulo nós veremos
uma segunda grande batalha. Aquele reino do norte que já tinha se separado, parece que Jeroboão, de alguma forma, ele queria agora conquistar era tudo. E o capítulo é tenso, mas ao final, preciosíssimo. Vamos a ele? 2 Crônicas 13. No 18º ano do rei Jeroboão, que está no Israel do norte, Abias, filho de Roboão, começou a reinar em Judá, no sul. 3 anos, esse Abias reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. E também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros. Dê atenção, porque isso aqui é importante para a nossa reflexão. Abias, do sul, ele tem um exército de 400.000 homens escolhidos. Espetáculo! 400.000 homens valentes escolhidos. Agora preste atenção. E Jeroboão dispôs contra ele, nessa batalha, 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Entendeu a situação? Você entendeu? Então veja. O Jeroboão é quem foi a peça-chave da guerra civil que separou o reino e ele se tornou o rei desse reino do norte, das 10 tribos. Passam uns anos, o bendito do Roboão, que ficou só aqui em Judá, morre, Abias reina no lugar dele, mas é um período de guerra. A situação é crítica. E tem uma nova guerra. E o texto, então, posiciona para nós. O Reino do Sul, com Abias, consegue levantar 400.000 homens guerreiros escolhidos. Só que o inimigo, o Jeroboão, chega com quantos? 800.000. A Bíblia faz questão de dizer que eles são também escolhidos e são também guerreiros valentes. Pois bem, essa é a tônica. A minha pergunta é: o que você faria? Ou como que você age na sua vida quando você percebe que as lutas, que as adversidades em volta, elas são muito maiores do que as suas forças? Como é que você faz? Não parece que às vezes é exatamente isso que acontece? Pode ser num aspecto emocional. De repente, aquelas adversidades, elas são muito mais fortes do que emocionalmente você consegue suportar. Às vezes é financeiro. As adversidades são muito maiores do que o que você consegue suportar. Às vezes é relacional. Crises relacionais são muito maiores do que o que você consegue suportar. Às vezes são adversidades civis, governamentais, de autoridades, e parece que as adversidades são muito maiores do que o que você consegue suportar. Pode ser ministerial, pode ser saúde. E de repente as adversidades em volta parecem muito maiores do que o que a gente pode suportar. A minha pergunta é: o que você faz? E essa é a temática. O que fazer quando, na ótica humana, você não tem recursos, condições, poderio, capacidades humanas para enfrentar, para prevalecer? O que você faz? Simples assim, você entendeu. Eu te pergunto, você sabe como são as batalhas nesse período? Campo aberto, batalha campal, estratégia,
Há uma necessidade de um uso muito mais pungente da força braçal aqui, humanas, estratégias, tem as armas de guerra. Mas um exército tem 400 mil, o outro tem 800 mil. Quem vai ganhar? Humanamente, não se discute. Não é só maior, é o dobro. O que é que você faz quando humanamente não há forças para resistir às adversidades à sua volta? É isso que eu queria aprender com você aqui. Porque exatamente após o texto explicar para nós essa diferença entre um exército de Abias, que é metade da adversidade do adversário, o texto diz assim, versículo 4. Pôs-se Abias em pé, no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel do norte. Não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal? Muito interessante. Abias, no monte, diante de uma realidade que humanamente é impossível de prevalecer, ele inicia aqui o capítulo trazendo à memória a aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo. Queridos, talvez aqui a gente tenha um grande ensino para nós, né? São nos momentos em que as adversidades de qualquer natureza parecem muito maiores do que o que nós humanamente conseguimos suportar. Talvez seja exatamente nesses momentos que nós precisamos trazer à memória as promessas do Senhor. É isso mesmo. O que Abias faz é levantar perante Jeroboão, esse rei inimigo que é o do norte de Israel, que tem um exército que é o dobro do tamanho, e ele diz: não vos convém saber que é Deus quem prometeu que esse reino de Judá, de Israel, o Israel remanescente, seria dado ao povo de Davi até o fim dos tempos por uma aliança irrevogável. Aqui me permita uma pequena explicação, porque quando a gente lê na nossa versão é curiosa, né? Porque ele diz assim: não vos convém saber que foi o Senhor quem deu para Davi, a ele e aos seus filhos, essa terra por uma aliança de sal. E essa é uma expressão idiomática, né? A gente sabe que são as expressões, né? A preço de banana, né? Aqui a aliança de sal é uma aliança irrevogável. Quando você olha, por exemplo, na NVI, ele traduz por aliança irrevogável, né? Quando você olha, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, ele diz uma aliança permanente. É isso que quer dizer. O que está acontecendo? Abias está relembrando a promessa de Deus. Foi Deus quem disse para Davi que iria estabelecer um reino, que viria um descendente da linhagem de Davi, que estabeleceria esse reino para sempre. É muito curioso, porque ele está lembrando uma promessa de Deus a Davi com duplo cumprimento. Porque Deus não deixou de manter um remanescente fiel dessa linhagem de Davi até que viesse quem iria estabelecer um reino eterno, Jesus. E de fato, durante todo aquele período, Deus manteve a sua fidelidade até quando houve, bem lá na frente, o cativeiro babilônico, porque Deus faz voltar e permanece a linhagem de Davi. Uma aliança irrevogável, uma aliança permanente. Abias traz à memória as promessas de Deus. Faz isso.
quando você não entende as dores que está enfrentando, quando você não entende as adversidades que está enfrentando, busca trazer à memória Deus. Deus é quem disse, não temas, eu estou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É Deus quem disse, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deus é quem diz. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até lugares áridos, ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. É o Senhor quem diz. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o próprio Senhor Jesus quem diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele termina com uma palavra maravilhosa para os seus discípulos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos sobreveio tentação que você não possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, de modo que a possais suportar. Queridos, quando as adversidades parecem maiores do que as nossas forças, é hora de relembrarmos as promessas de Deus. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai e eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, nós temos a promessa do Senhor conosco todos os dias. Nós temos a promessa de que a nossa eternidade está resolvida pela obra de Cristo. Nós temos a promessa da morada eterna construída por Jesus na casa do Pai. Nós temos a promessa de que todas as coisas, por piores que sejam, ao final elas cumprirão os propósitos finais de Deus para a nossa existência. Eu quero instar com você para que, olhando para o princípio do versículo 4 e 5 do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas, você diga a sua alma e diga a quem estiver à sua volta, eu tenho uma aliança com Deus. E a aliança de Deus comigo é uma aliança irrevogável, porque ela não depende dos meus méritos nem da minha força. É uma aliança que depende do amor e da graça dele. E ele a cumpriu e concretizou com a obra do Filho dele, dando a vida por mim, e ele a selou com a obra do Espírito Santo que habita em mim. Louvado seja Deus. O texto é lindo, porque ele continua, ele faz um grande discurso. Eu vou agora para o versículo 8. E Abias diz assim para os inimigos, que é aquele povo de Jeroboão do Israel do Norte. Ele diz, agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tende convosco bezerros de ouro que o Jeroboão vos fez. Mas é muito interessante. Nós podemos nos assustar com o poderio que o maligno tem. E parece que às vezes é assustador mesmo. São recursos, tecnologia, engendros. Mas a pergunta é, vocês acham que o maligno pode resistir ao reino do Senhor? Não! E o que tem que acalmar o nosso coração é que ao final toda justiça será estabelecida. Ou numa justiça nesse juízo eterno, onde as pessoas receberão a paga justa pela sua malignidade, ou de alguma forma, nesse tempo que se chama hoje,
é o tempo da esperança, para que pessoas que mereceriam um juízo eterno possam se quebrantar, se arrepender, entregar as suas culpas lá na obra de Cristo, para que o juízo necessário seja realizado em Cristo. Mas de uma forma ou de outra, ninguém resiste ao reino do Senhor. Que coisa linda. Versículo 8. Vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor? Querido, quando nós já estamos inseridos no reino de Deus, e quem faz isso é a obra de Cristo, né? Paulo escreve aos Colossenses dizendo que nós fomos retirados do império das trevas e que nós fomos transferidos para o reino do Filho do amor de Deus. Pedro diz que nós fomos retirados do império das trevas e transferidos para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Nós já estamos no reino do Senhor. E a pergunta que Abias faz é: alguém pode resistir ao reino do Senhor? Ninguém. E isso é muito curioso, porque quando parecer que nós estamos perdendo, no campo espiritual, nós já estamos em triunfo. Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, ele diz: graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E triunfo é a solenidade da vitória. E nós já estamos em Cristo, portanto, nós já desfrutamos da vitória espiritual eterna. Veja que coisa espetacular. Tudo isso, Abias está falando antes de eles terem que lutar. Quer ouvir mais o que ele diz? Ele vem falando sobre como que o povo ali do Israel do Norte se perverteu. Porque, curioso, se vocês lerem o capítulo anterior, vocês verão que Jeroboão, lembrem-se, né? Ele divide ali o reino, ele fica com o norte e ele cria uma outra religião. Ele acha que se mantivesse a religião, o povo ia querer ir para Jerusalém por causa do templo. Então, ele cria novos sacerdotes, ele cria nova adoração. Olha, é uma tristeza o que acontece com Jeroboão aqui no Reino do Norte. E Abias vem dizendo isso. Vocês abandonaram os ministros de Deus, os levitas verdadeiros. Mas olha o que ele diz no versículo 10. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Nós temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas, na sua obra. Louvado seja o Senhor. Aqui é um princípio espiritual muito importante para nós. É exatamente após lembrarmos as promessas, a aliança com Deus, nós devemos dizer ao nosso coração que, independentemente das lutas, das tristezas, das dores, das angústias, o único caminho que nos cabe é o da fidelidade ao Senhor. Nós, porém, não deixamos o Senhor. Nós temos líderes religiosos que eles são fiéis ao Senhor. E essa é uma bênção. Deixa eu dar esse princípio aqui para você de uma maneira bem concreta para os nossos dias. Uma coisa que me entristece é esse instinto que nós temos. Às vezes, nós enfrentamos uma grande dor, uma grande adversidade. Então é um problema muito sério que bate na porta da casa da gente, um caos terrível num relacionamento, um possível rompimento, uma grande dor. O que a pessoa faz? A pessoa deixa de ir na igreja. Não está certo. Meu Deus, é o contrário. É quando o filho abandona o lar, se desvia do Senhor. É quando se descobre uma traição, há uma crise conjugal muito grande. É quando a crise financeira bate na porta da casa. É quando os adversários parecem maior. É quando você é tomado de uma desesperança pelo governo e as autoridades. Nesses momentos, ao tempo que nós devemos lembrar da aliança de Deus conosco, que resolveu a nossa eternidade, da vitória espiritual que nós já temos em Cristo, que Ele despojou todos os principados e potestades e a nossa dívida foi encravada na cruz, nós precisamos fazer o quê? Buscar o Senhor, indo aos ministros fiéis ao Senhor que ministram na casa do Senhor. É o que ele diz no versículo 10.
Então, se é o seu caso, se são lutas, adversidades, dores, questões, complicações que te roubam a alegria, a tristeza, você não consegue enxergar o porquê, ponha os olhos no Senhor e vem cultuá-lo. Venha ouvir os ministros fiéis a Deus. Isso alimenta a alma, isso alimenta o coração. Isso é resposta de quem é crente no meio das grandes adversidades. Ao invés de nós nos diminuirmos, nós crescemos para Deus. E eu estou convencido de que muitas das vezes essas lutas que são maiores do que as nossas forças é a grande didática de Deus para nos fazer entender que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos entregar as nossas vidas e tudo nas mãos do Senhor. Porque parece que enquanto a gente dá conta, enquanto as nossas forças resolvem, enquanto são os nossos vínculos que atuarão, parece que a gente não entrega totalmente, não confia totalmente, não depende totalmente. Eu estou convencido que Deus, na sua soberania, muitas das vezes nos leva para situações como essa, de lutas que são maiores do que podemos suportar, para que a gente possa amadurecer espiritualmente, lembrando a aliança de Deus conosco, lembrando as promessas de Deus para conosco, lembrando que nós já estamos no reino e já experimentamos a vitória eterna de Cristo. E que nós permanecemos fiéis na casa do Senhor, na adoração, com os ministros, sacerdotes que buscam o Senhor e que alimentam a nossa alma. No versículo 12, é mais uma fala tão especial. Abias diz assim: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os sacerdotes do Senhor, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Que afirmação de fé. É tão curioso, me parece que a gente é testado na nossa fé quando a situação ela é humanamente impossível. Aqui, de novo, o que existe em Abias é uma palavra de fortalecimento da fé. Deus está conosco. Ele vai à nossa frente. Os sacerdotes, os ministros do Senhor vão tocando as trombetas. Então ele diz para os inimigos: não pelejem contra o Senhor. É muito interessante esse princípio. Em alguns momentos, eu me lembro quando nós conversamos aqui sobre aquela história de Josafá, 1 Crônicas, se não me engano, foi o capítulo 20. A palavra de Deus que veio foi: Josafá, a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós entendemos que nós estamos no reino de Deus e que a luta não é nossa, mas de Deus, nós podemos ser tomados com essa plenitude de fé. Deus está conosco. Deus vai à frente. Ele é quem abre as portas. Ele é quem protege. E se parecer que estamos perdendo, se parecer que é um caos, Deus vai usar até mesmo a aparente derrota para realizar os seus propósitos espirituais na nossa vida. Isso é fé. Lembra que quando lá no início eu fui citando vários versículos aqui, eu me lembro que um deles então é de Jesus dizendo: eu estou convosco todos os dias, né? Abias faz a mesma coisa. Deus está conosco. Queridos, essa é uma verdade, tá? Uma das coisas que mais nos segura quando parece que estamos indo para o fundo do poço é uma certeza: Deus está conosco. O profeta Miqueias é quem diz isso. Ele diz que podem todos nos abandonar. Ele diz que às vezes são os da própria casa que se levantam contra nós. Mas o Senhor jamais nos abandonará.
Essa convicção é a que devemos ter no dia mau. É muito bonito, o versículo 15, ele conta então que os homens de Judá, lembram que eram 400 mil? Eles gritaram. Lembra Jericó, né? Eles gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo aquele Israel do norte, diante de Abias, que é rei de Judá, e todos os moradores de Judá. Os filhos de Israel, de Jeroboão, fugiram diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Louvado seja Deus. Vez após vez, as Escrituras mostram vitórias maravilhosas que o povo de Deus tem. E é muito legal, porque o texto bíblico faz questão de mostrar que temos que lutar. Nós nos organizamos, temos o nosso exército, mas a vitória nunca foi por conta das virtudes humanas, condições humanas, poderio humano, vínculos humanos. A vitória sempre foi de Deus. Esse é um princípio interessante. Confiar no Senhor não significa nós não planejarmos, não nos organizarmos, não buscarmos os caminhos que a nossa inteligência que Deus deu e o que nós temos à mão para poder nos organizar e resolvermos. Não significa sermos desorganizados, bonachões, largados. Não. Organize o exército. Esteja pronto para o combate. Busque. Mas antes de tudo, lembre-se da aliança do Senhor, que é permanente, porque ela depende dele. Guarde no coração as promessas do Senhor. Ele está conosco. Ele sabe o que é melhor. E lembre-se, se você, então, arrumou um trabalho e tem aquela condição, Deus quem deu. Se houve aquela palavra de sabedoria, um quebrantamento visitou o lar, houve pedido de perdão, uma reconciliação, foi Deus quem interveio. Essa é uma estrutura linda das Escrituras. É por isso que nós estudamos, nós trabalhamos, nós falamos, nós buscamos, nós tomamos remédios. Mas preste atenção. Ao final, a vitória vem de Deus. O salmista entendeu isso muito bem quando ele disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os soldados. Os soldados têm que vigiar. É uma bênção termos os soldados. Devem nos proteger. Mas ao final, é o Senhor quem nos protege. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Precisamos planejar. Precisamos empreender. Precisamos construir. Mas se o Senhor não abrir as portas e não edificar, não vai valer a pena, não vai prestar. Esse princípio é para eu lhe dizer que a marca do nosso coração precisa ser o da entrega, o da confiança, e da certeza de que é o Senhor, pelas suas promessas, que dirige a nossa história. Mas isso, ao mesmo tempo, é um encorajamento para nós usarmos todas as condições que Deus nos deu, as estratégias que Deus nos deu, né, os caminhos que Deus nos deu, para seguirmos aquilo que é o discernimento que Deus nos deu. Mas ao final, só o Senhor. E se você não entendeu nada do que eu estou falando, parece que o cronista ele ficou com essa percepção. Ele falou assim: gente, eu estou explicando que Abias tinha um exército, eles que gritaram, no final eles tiveram que batalhar. O exército aqui de Judá, ou do Reino do Sul que ganhou, Deus é quem deu a vitória. Eles lutaram, o que é isso? É só ler. É reída o negócio. Mas é Deus
quem dá a vitória. E se parece difícil de entender, eu acho bonito porque um resumo desse capítulo é o versículo 18. É como se o próprio cronista falasse assim, eu vou botar um resumo teológico aqui para o pessoal entender. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, atenção, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Louvado seja o Senhor. Esse é o princípio. O que aconteceu? Como? Como que algo que é humanamente impossível? Um exército que não é nem metade do outro. Como? Não tem jeito. Foi o Senhor. Qual é o primeiro ingrediente? Assim foram humilhados os filhos do Israel do Norte, naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, que é o reino de Abias, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Queridos, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Confia no Senhor. Não é isso que o salmista nos ensina? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Parafraseando o salmista, não é o que o Senhor Jesus ensina no Sermão da Montanha? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu não sei qual tipo de batalha que humanamente parece impossível de se lidar que você está enfrentando. Uma coisa eu sei. Se você resgatar na sua mente e coração a aliança que Deus fez com você, Ele não poupou o próprio Filho dele, antes por você, Deus Pai entregou Jesus. Porventura vai ele falhar em alguma outra coisa? Não, não vai. Lembre das promessas do Senhor, notadamente a presença dele diária com você. Ponha os olhos no Senhor. Continue fiel ao Senhor na leitura das Escrituras, no alimento espiritual, por pregadores fiéis às Escrituras. Esteja em comunhão na casa de Deus, venha aos cultos, adore ao Senhor. Esse segredo é o segredo para de repente sermos surpreendidos com a graça, com a misericórdia de Deus, nos visitando com uma vitória que parecia impossível, mas que quando vem, a gente só tem condição de glorificar a Ele. Porque do Senhor vem a vitória. Vamos orar? Pai querido, que lição preciosa. Ajuda-nos a confiar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor. Não é natural para nós. A gente quer resolver. A gente é levado a confiar em condições humanas, poderes humanos, virtudes humanas, relacionamentos humanos. E eu sei que às vezes é na adversidade que o Senhor nos ensina a depender e confiar no Senhor. Ó Pai, aplica o seu texto em nosso coração, em nome de Jesus.
Querido, para terminar, eu gostaria de orar pelo seu pedido de oração específico. Talvez aí questões bem pontuais que estão na sua mente, no seu coração, e que você gostaria de depositar aos pés do Senhor, atendendo o convite dele, né? É ele quem diz, vem a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim. Eu vou aliviar vocês. Vamos a ele? Pai querido, nesse momento final, eu quero me unir aqui a esses queridos que estão depositando no teu altar de graça aquilo que está sobrecarregando, aquilo que está cansando, entregando para pedir que o Senhor leve a bom termo. Queremos entregar, queremos confiar no Senhor. Traz, como o Senhor prometeu, o alívio para a alma. Resgata a alegria do Senhor. Nos ajuda, Pai. São questões de saúde, são dilemas com filhos, são problemas conjugais, são crises financeiras, são angústias emocionais, são desesperanças governamentais. Nós estamos entregando essas batalhas que são maiores do que as nossas forças humanas no teu altar. Surpreenda-nos, Pai, por tua graça e teu amor. Mas enche o nosso coração da certeza de que o Senhor está conosco, de que ao final o Senhor cumprirá os teus propósitos e de que nós podemos ser estáveis, porque nós já fazemos parte do reino eterno do Senhor, que nada nem ninguém pode destronar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, um Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano